have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Inspirada no líder negro Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial nos Estados Unidos, a ONG Meu Sonho Não Tem Fim é referência em todo o país, com projetos de conscientização para motivar o homem a lutar pelos seus sonhos. No programa de hoje recebemos o seu fundador, Alex Mello. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor mostra pessoas que trabalham para a melhoria da sociedade, além de divulgar e interagir de forma comprometida com as organizações de interesse social. Meu Sonho Não Tem Fim é uma organização independente, laica e apolítica, que não recebe verba do governo e nem da iniciativa privada e não aceita nenhum tipo de doação. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, João. Como começou esse trabalho? Esse trabalho começou com o meu encontro com a senhorinha da Rua Direita, né? A gente bateu um papo sobre isso na rádio. Então, dali surgiu o desejo de fazer alguma coisa que até então eu não sabia o que era. Então, eu comecei a guardar um pouco do dinheiro que eu podia, na época de 20% a 30% do que eu ganhava, para que um dia eu pudesse ter um projeto social. Era muito novo, tinha 15 anos, então não sabia o que era naquele momento. Então, eu comecei a guardar, eu sou uma pessoa muito controlada, João, então guardei durante 12 anos, para que a ONG pudesse ser independente como ela é hoje. A ONG ela não aceita doação de nenhuma espécie, não tem política de patrocínio, não comercializa nada. E trabalha com conscientização e motivação. Então, essa é a nossa história. E começou sozinho, né? Começou. Na verdade, agora com essa turma de 24 grandes sonhadores, né? O Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, que se tornou um amigo, ele sempre brinca, ele fala que eu não tenho que falar que é uma ONG, eu tenho que falar que é uma ING, é um indivíduo não governamental, né? É verdade. E esse trabalho é um trabalho que é gratificante para você. Sim, eu acho que você passar grandes exemplos de vida, como Martin Luther King, que você falou, Joel, e tantos outros, né, a gente, agora nesse começo de agosto, nesse mês de agosto, a gente comemora, não comemora, mas a gente lembra de 20 anos da morte de Betinho, né, agora. Então, e as palestras Vinha de Sonhos, que é o principal projeto da ONG, o que eu vejo muitas vezes em universidades é que esses jovens eles não têm a referência de quem é Betinho. Então a gente não pode deixar que exemplos como esses caiam no esquecimento. Você falou do Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, ele é nosso colunista do Observatório também. Por que vocês não aceitam doações? Porque desde um primeiro momento que eu quis criar a ONG, eu queria que ela fosse dessa forma independente. Para também tentar mostrar, óbvio que existem ONGs que aceitam doação e precisam, principalmente quem trabalha com assistência social. Eu não levanto aqui a bandeira de que ninguém tem que fazer doação. Mas se eu criei uma organização que pode ser independente dessa forma e também pode deixar a opção de doação para ONGs que precisam de um recurso maior, é a forma como eu encontrei de fazer o meu trabalho. Esse seu trabalho é inspirado em grandes figuras, né? Sim. 24 grandes figuras. Sim. Você começou com Martin Luther King. Sim. O segundo quem foi? Foi o Ayrton Senna, veio em segundo. O Ayrton. E aí você foi construindo todo o projeto do Meu Sonho Não Tem Fim. Foi. Depois vieram dos dois, eu cheguei a 6 grandes sonhadores, a 12 grandes sonhadores, a 21. E quando chegou nos 24, eu prometi a mim mesmo que eu não ia aumentar mais, porque senão você não tem tempo hábil para falar de tanta gente nas palestras, para criar materiais sobre tanta gente. E eu acho que esse universo, Joel, é um universo de pessoas com histórias diferentes, com exemplos de vida diferentes, então eu acho que isso é bem enriquecedor. Então muita gente às vezes questiona, por que Nelson Mandela não está nessa turma? Eu falo de Nelson Mandela em outros projetos, mas aqui, se eu falo de Martin Luther King e falo de Mahatma Gandhi, que são 2 grandes sonhadores, Nelson Mandela, de certa forma, tem uma história similar, uma caminhada similar. Então eu prefiro abrir espaço para um Chaplin, que tem uma história de vida tão bonita, que precisa ser contada, e, enfim, e eu acho que isso é um pouco da riqueza desse trabalho.
Com tantos sonhadores na humanidade, por que o homem parou de sonhar? Não parou. Eu acho que às vezes a gente congela os sonhos, né? Mas no caso dessas pessoas, são pessoas que sonham pelo bem da humanidade. Eu acho que esse é o sonho mais bonito que existe, né? É o sonho de ver o ser humano, de ver o seu semelhante ter uma condição de vida melhor. Por que os homens são tão resistentes em relação ao sonho? Eu acho que muitas vezes porque o sonho é muito pessoal e eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito mais poda do que incentiva. Então, eu acho que isso faz com que muitas vezes aquela pessoa guarde o seu sonho ali no interior. Mas dentre os grandes sonhadores você vai ver muito exemplo também de pessoas que tiveram um momento de recolher os seus sonhos e quando eles colocaram ele para fora, ele veio de uma forma muito mais intensa. Seu trabalho é realizado com palestras, né? Você Também. faz uma sensibilização Também. com um grupo de pessoas e organizações. Sim. O que você ouve nas suas palestras? Eu ouço muita coisa boa, né? Porque hoje a palestra Vinha de Sonhos é o principal projeto da ONG. Né? A gente faz essas palestras em universidades, em ONGs, em unidades prisionais, em empresas. Então, o que eu mais ouço é o desejo das pessoas de conhecerem mais essas histórias de vida. Porque quando eu chego até esses locais, eu só posso apresentar, eu não tenho tempo hábil de me estender muito, são 24 pessoas. Mas, assim, eu acho que quando você conta um pouquinho, você mostra quem foi um Betinho, o legado dele, principalmente como ele acelerou o final da implantação dos projetos dele, porque ele sabia que ele estava condenado pela AIDS que ele tinha já no estado avançado. Então, quando você conta, ele tinha todos os motivos do mundo para se rebelar pela situação dele. Já tinha perdido 2 irmãos por causa da AIDS, Chico Mário, que era um músico muito famoso, e Enfio, um grande cartunista. Ao invés disso, ele viu que o tempo dele era curto. Então, ele tinha que acelerar ao máximo a implantação dos seus projetos, principalmente Fome Zero. Desses 24 sonhadores, qual que mais motiva? É difícil. Tudo depende do universo, que nem eu dei uma série de palestras agora na Fundação Salvador Arena. Salvador Arena é um grande sonhador. E o exemplo de vida dele, principalmente no meio empresarial, é impressionante. Então, quando você fala para aqueles jovens que já conhecem um pouco da história do seu Salvador Arena, então o brilho daqueles jovens é maior, porque existe ali uma gratidão muito forte, porque aqueles 2.500 alunos... Mudou a vida, né, daqueles jovens. Né? Mudou a vida, deu uma oportunidade que até então eles não tinham. Ô Alex, esse trabalho que você faz, ele sensibiliza mais homens ou mulheres? Não existe o que eu ouço às vezes, existe um questionamento, e aí eu acho que vale aqui, até na última palestra que eu fiz teve, porque tinham algumas mulheres de uma ONG de defesa das mulheres, que me falaram que dos 24 grandes sonhadores tem poucas mulheres, e realmente tem, são só 5 mulheres. Mas isso não foi uma escolha por tem que ter mais homens. Foi, na verdade, eu escolhi 100 pessoas e dessas 100 eu cheguei aos 24. Então eu peço aqui desculpas, mas a gente tenta falar de mais mulheres fora do universo dos 24 grandes sonhadores. O Observatório do Terceiro Setor está em mais de 40 países. Vamos ver agora um vídeo que mostra alguns internautas que acompanham o nosso trabalho no exterior. Voltamos depois do intervalo. Aguardem. Internautas do mundo inteiro acompanham o trabalho do Observatório do Terceiro Setor. Aqui de São Francisco, Califórnia, eu acesso o portal do Observatório do Terceiro Setor para me manter informado. Aqui em Copenhague, na Dinamarca, eu acompanho as notícias do Observatório do Terceiro Setor. Aqui em Dublin, na Irlanda, eu também acompanho tudo o que está acontecendo no Observatório do Terceiro Setor. Se você também acompanha o Observatório do Terceiro Setor no exterior, mande seu vídeo para o e-mail que aparece na sua tela e contribua para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior,
que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá! Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No nosso canal do YouTube, todos os programas de TV estão disponíveis para você assistir quando e onde quiser. Lá você encontra o 3 News, com notícias inéditas toda sexta-feira. Para ter acesso ao conteúdo do canal, basta acessar o link que aparece na sua tela e clicar no ícone inscrever-se. Vale a pena conferir. Alex, são 20 anos de trabalho. São 20 anos, agora em agosto a ONG completa 20 anos. Eu tenho 31 com trabalho voluntário. O meu encontro com a senhorinha da Rua Direita foi quando eu tinha 15 anos, então já são 31 anos. Quando você considera que foi a etapa mais difícil do projeto? No começo, no meio, agora? Foi quando eu decidi sair do mercado financeiro. Eu era um profissional, né, do mercado financeiro, tinha uma boa carreira, e eu resolvi deixar o mercado financeiro para me dedicar à ONG. Então eu tive que me reinventar como profissional. Eu virei um representante comercial e aquela minha entrada de 20%, 30% que eu guardava para que o projeto social pudesse ser independente, eu deixei de ter. Então, com a criação dessa empresa, eu coloquei no próprio contrato social que 50% do lucro líquido anual vai automaticamente para os projetos sociais, mas esse momento de transição realmente foi mais difícil, porque era uma empresa que estava começando, então tem os primeiros anos que sempre são mais difíceis, mas agora... Mas o trabalho continua. O trabalho continua. Que é mais importante. Sim, com certeza. Muito bem. Alex, quem é mais receptivo nas palestras? Os jovens, os idosos, as pessoas adultas, enfim? Os jovens, às vezes, é um pouco difícil, né? Porque o jovem, ele tem aquela energia, então, às vezes, para ele ter atenção é difícil, né? O idoso, ele já é um pouco mais disperso, então a palestra é uma palestra um pouco longa, uma palestra de 90 minutos, porque eu falo de 24 pessoas, mesmo falando rapidamente. A gente conta a história da ONG também, conta algumas parábolas do livro, algumas reflexões. Então, para um idoso ficar 90 minutos vendo uma palestra, então a gente sempre deixa isso muito claro. Se uma ONG que trabalha com idoso quiser receber, a gente vai. Mas, assim, o público ideal é realmente o público adulto. Eu acho que é o público ideal no sentido de recepção e de prestar mais atenção. Mas a gente se surpreende muitas vezes. Por que o jovem tem esse tipo de comportamento? Porque não é do dia a dia dele, né? Essa coisa ainda não é. E ainda mais agora com as redes sociais, com essa coisa de internet. Então, eles estão sempre ligados, estão sempre conectados. Então, você pedir que ele saia desse universo dele durante 90 minutos, por mais que seja um conteúdo interessante, por mais que você esteja contando histórias de vida maravilhosas, é difícil de você conseguir ter a atenção dele durante 90 minutos. Que mais te sensibilizou nesse período que você faz as palestras? As histórias das organizações, as histórias que você conhece no dia a dia, esses heróis anônimos que a gente acaba conhecendo, você conhece muito aqui no seu dia a dia, isso é o que mais sensibiliza. Você faz um pouco que observatório, né? Só que você conversa diretamente com eles e nós aqui, mostrando esses atores anônimos do terceiro setor que realizam um trabalho fantástico. Sim, sim. Ajudando São literalmente humanas, heróis anônimos. Você acha que esse seu trabalho conseguiu prosperar? Você conseguiu atingir pessoas? Você já encontrou gente que ouviu a sua palestra e agora é voluntário no terceiro setor? Eu conheço pessoas que criaram ONGs por causa do incentivo do trabalho da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. A gente tem uma amiga querida, a Fábia, em Manaus, que ela criou uma ONG chamada Semeando Gratidão, por conhecer a história da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. A gente tem colegas em Juiz de Fora, a gente tem colegas no sul do país que criaram ONGs depois que eu dei uma palestra ou depois que eles conheceram o trabalho da ONG. As palestras vão para todo o país? Todo o país, graças a Deus. Onde mais é o estado mais receptivo? Eu trabalho muito mais em São Paulo, né? 90% do que eu faço é aqui. Mas a recepção ela não é regional. Graças a Deus eu sou muito bem recepcionado em todo lugar.
A gente cresceu falando que o brasileiro era solidário. Depois veio uma outra tese e disse que não, o brasileiro não era solidário. Qual é a sua opinião em relação a isso? O brasileiro é solidário? O brasileiro é muito solidário. A gente, quando teve um bate-papo na rádio, né, até o Ricardo, do Amigos do Bem, estava com a gente, e ele falou isso porque ele conhece muito mais do que eu em loco nos projetos que eles fazem, né, no Nordeste. E você vê que aquelas pessoas têm o mínimo e, mesmo assim, elas querem dividir o mínimo que elas têm. Isso é uma característica de um povo solidário. Quem mais é receptivo nessas palestras? A população de baixa renda, média, alta? Eu sou surpreendido por todas as comunidades e todos os níveis sociais. Eu já dei palestras para conselhos de empresas familiares que pediram que eu fosse falar no conselho. E assim, as pessoas adoráveis e pessoas que têm muito dinheiro, mas que querem muito fazer a diferença no país. Muitas vezes as pessoas levantam o dedo inquisitor e falam, não, mas porque ele é rico, ele tem muito. Mas tem muita gente que tem dinheiro nesse país e que quer, e que se sente incomodado com a realidade do país. Falando na nossa realidade, nós passamos por um momento muito difícil. Sim, com certeza. Isso tem prejudicado o trabalho? Isso prejudica o trabalho. Menos o da ONG por ela ser independente, né? Pelas características que ela tem. Mas o que acontece é, a ONG precisa que a minha empresa, a Lumnia, venda para que ela possa se manter. Então, não deixe de ter os projetos, mas eu acabo postergando alguns projetos. A gente tem um projeto que fala muito alto no meu coração, que é transcrever e publicar os 2 principais livros da ONG para o Braille. Né? Luiz Braille é um dos grandes sonhadores. Então, esse é um projeto caro, esse é um projeto que vai tempo. Então, esse é um projeto que deveria sair do papel em 2018 e eu acabei levando ele para 2020 por causa do momento que o país atravessa. Por causa da ausência de recursos, né? Mas não vou deixar de fazê-lo, só estou postergando por 2 anos. Muito bem. E em relação eu queria voltar em relação aos jovens, né? Você falou que eles não são muito receptivos, mas a gente tem organizações de interesse social que é composta só por jovens, né? E é interessante que, de um lado, você acha que eles não recebem a mensagem que você quer registrar dos 24 sonhadores, mas, por outro, eles estão tomando iniciativas, né, participando ativamente do terceiro setor. Na verdade, não é que eles não são receptivos, Joel, eles não conseguem prestar atenção em uma palestra de 90 minutos. Eles não conseguem, eu acho que pela criação deles, eles são de uma outra geração, diferente da nossa. Então, eles não conseguem ficar 90 minutos prestando atenção numa palestra. Mas eu já recebi, assim, após a palestra, o contato de muitos jovens que se sentiram sensibilizados, que queriam mais informações sobre um ou outro grande sonhador. Porque sempre tem aquele grande sonhador que eles acabam se identificando mais. Pela riqueza de universo dessas 24 pessoas. Então, na Fundação Casa, eu normalmente faço também palestras na Fundação Casa. Então, Martin Luther King é um que mexe muito com eles. Pela história de Martin Luther King, por aquilo que ele enfrentou. Mahatma Gandhi também é outro que mexe muito com esses jovens. Então, por causa da não violência, né? Exatamente, exatamente. Porque é uma outra realidade, eles começam a ver ali um outro universo. Como assim? Como que um homem de 1,5 metro ele conseguiu enfrentar o Império Britânico, que era uma potência muito maior do que seria os Estados Unidos hoje, através do princípio da não violência, da desobediência civil, né? E isso é muito interessante. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Estamos de volta com o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
Não se esqueça, todas as quartas-feiras, às 17 horas, tem o programa da Rádio USP, O Olhar da Cidadania, falando de temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras, às 17 horas, na Rádio USP em São Paulo, 93,7 e em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Muito bem. Nesse último bloco, a gente vai um pouco falar da sua experiência desses 20 anos, das palestras. Qual é a frase que mais encanta as pessoas que ouvem suas palestras? A frase que mais encanta, assim, que eu vejo no olhar das pessoas na palestra é quando a gente coloca Chaplin, né? Tem uma frase de Chaplin, a gente associa Chaplin ao otimismo, a virtude dele é otimismo. Então, a frase dele que ele fala que nunca se abale, pois até um pé no traseiro te faz caminhar para frente. Eu acho que a gente vive num momento, né, de crise, um momento difícil, né? Então, eu acho que essa frase mostra um pouco do que foi Chaplin e daquilo que a gente precisa fazer para sair num momento como esse. São 14 bilhões de desempregados no país. Não é fácil. E você encontra as pessoas nas organizações também assustadas, né, com essa crise, né? Sim, Acuadas. sim, com certeza, porque não tem recurso, não tem verba, quer dizer, as empresas não estão dando lucro, como é que elas vão ter aquela participação no final do ano para fazer doação para as instituições que muitas vezes dependem disso para sobreviver? Então, é um universo só, né? Uma crise como essa acaba, ela abala toda a sociedade, né, como um todo. E isso as impede de sonhar. Eu acho que sim. Impedir de sonhar não, mas faz com que eles guardem os sonhos na gaveta, né? Que é muito triste. E isso é triste e, ao mesmo tempo, é motivador para você, né? Porque você encontra um meio de levar uma palavra de conforto. Por isso que nas palestras a gente sempre coloca algumas parábolas e reflexões dos dois livros. Nós temos 2 livros de parábolas e reflexões que todo mundo pode baixar gratuitamente no site da ONG. Então, essas parábolas, ultimamente eu sempre tenho colocado parábolas para mostrar que é possível. Né? Então, se você me der a oportunidade, eu queria contar uma. Na verdade, foi até do nosso bate-papo na rádio. Claro, posso falar? Por favor. Então, eu vou contar uma que é de um casalzinho alemão da época da Segunda Grande Guerra, né? Um período negro na nossa história. Então, na época da Segunda Grande Guerra, tinha ali um casal, que era uma senhorinha que ela era católica e ela era casada com um senhor judeu. Então, veio a perseguição nazista, ainda não era como ficou depois da invasão dos países europeus. Então, aqueles judeus eles eram mandados para campos de trabalho forçado. Ainda não era, João, um campo de concentração. Então, aquela senhora conseguia se corresponder com o marido que estava naquele campo de trabalhos forçados. Então, ela mandava cartas para ele e ele respondia. E quem conhece um pouco dessa época sabe que as cartas eram confiscadas, e muitas palavras eram recortadas, que eram proibidas. E ela mandou uma carta para o marido, falou: querido, está chegando a época de plantar tomates e eu não vou conseguir, porque eu sou uma senhora de mais de 60 anos, nós não temos filhos, então os homens da região estão no conflito, então eu vou passar fome, porque sem plantar os tomates eu como uma parte da produção, o restante eu troco por outras mercadorias. E ele devolveu uma carta para ela, falando: não mexa nas terras de forma alguma, pois foi ali que eu enterrei as granadas e os armamentos. 2 dias depois, encostaram 2 caminhões da SS, a terrível polícia nazista, e reviraram aquele terreno durante 2 dias sem parar, não falaram uma única palavra com aquela mulher. Ela ficou ali acuada, sentadinha, né, dentro da casa dela, e depois eles foram embora, da mesma forma que vieram. E aí ela mandou uma carta para o marido, falou: querido, eu não sei o que aconteceu, vieram aqui 2 caminhões repletos de nazistas, eles reviraram o nosso terreno durante 2 dias sem parar, da mesma forma que vieram, foram embora e não falaram uma única palavra. E ele mandou uma nova carta para ela, falou: você precisava de alguém que trabalhasse a terra para você plantar sementes de tomate. A terra já está trabalhada, agora é só você plantar sementes de tomate. Esse homem, ele conseguiu ajudar a sua esposa com mais de 60 anos de dentro de um campo de concentração, de certa forma, na Alemanha nazista, Joel. A gente não pode achar que a gente não pode sair de um momento de crise como que a gente enfrenta. Esse é um estímulo para as pessoas que hoje se sentem impotentes, porque não têm emprego, porque não têm uma casa e com a família desintegrada. É a criatividade, o conhecimento, junto com o amor, que faz a gente mover para frente. Essas pessoas que ouvem as suas palestras, elas multiplicam-se depois? Sim, bastante. Normalmente existe muita indicação, né? Eu abro sempre o calendário anual das palestras em janeiro e, graças a Deus, agora em fevereiro eu já não tenho mais agenda para 2017.
Então, já fechei, em janeiro já estava fechado todo o calendário de 2017. Então, a gente abre agora em janeiro de 2018, provavelmente em fevereiro a gente já não tem mais. Eu vou abrir um pouco mais de datas em 2018, a gente abre 68 datas por ano. E esse calendário, em 2 semanas, a gente já está com ele completo. Quem mais convida você para fazer esse trabalho? Hoje, bastante empresas, ONGs, muitas ONGs, porque uma ONG acaba indicando para outra, então uma pessoa de uma ONG vê uma palestra. Muitas vezes ela é funcionária de uma ONG, daqui a um ano ela está em outra organização e ela acaba me chamando. E assim vai, é no boca a boca. E durante todo o ano você faz quantas palestras? 68. 68 palestras. Por ano. O ano que vem vão ser 80 palestras. São 80. No estado de São Paulo e em todo o Brasil. Todo o país. A gente vai agora para o Sul no final do mês. Então eu vou para Pelotas, faço 2 palestras nas universidades de Pelotas, né? Na Federal e na Católica. A gente vai muito para o Norte, para o Nordeste. Graças a Deus a gente está... O importante é destacar sem custo nenhum para a organização. Sem custo nenhum. Não, tudo na ONG é de graça. A ONG, nenhum projeto e nenhuma ação da ONG é pago, né? Obviamente que quando eu vou para outro local fora do estado de São Paulo, aí o solicitante ele tem que arcar com as despesas de traslado, porque senão também eu não tenho recurso para isso. Mas os projetos em si são todos gratuitos. Qual foi o lugar que mais te impressionou? Em que organização, que local, que estado, que cidade, onde você se encontrou e se sentiu mais acolhido? Ah, João, é difícil. Se eu falar de um, eu vou estar sendo indelicado com os demais. Mas, assim, um projeto, o que mexe muito comigo, as ONGs mexem muito comigo, eu sou muito bem recepcionado nas empresas e nas universidades, mas levar esse trabalho na Fundação Casa tem um apelo muito forte, né? E quando eu dei a minha primeira palestra na primeira unidade da Fundação Casa, há mais de 10 anos, eu achei que eu não tinha conseguido atingir o meu objetivo, porque aqueles meninos me olhavam de uma forma séria e eu falei, ali não foi bem. Voltei para casa, um tanto frustrado, e quem me levou para lá foi o Projeto Guri, que faz um trabalho maravilhoso dentro da Fundação Casa. E aí, depois de uma semana, eu tinha deixado o primeiro livro de reflexões Parábolas da ONG. E aí, depois de uma semana, uma voluntária do Projeto Guri me ligou, falou, Alex, você não faz ideia como você mexeu na cabeça desses meninos, porque a gente sempre faz oficina todas as sextas-feiras. E essa sexta-feira eles viraram para mim e falaram, tia, a gente pode se reunir e você contar uma história, uma parábola do livro do Alex, para que a gente possa tentar entender como a gente pode melhorar como ser humano? Então, quando você tem um retorno como esse, do trabalho que você faz, tudo vale a pena. Né? Como é falar com esses jovens, né, que nunca tiveram oportunidade, sim, e que agora se encontram recolhidos, sim, e dizer a eles, vender uma sociedade que é injusta e preconceituosa, né? Mas é mostrar o outro lado, porque eles viveram opressão, o esquecimento, a violência. Então, quando você vai lá, você mostra um outro lado, você mostra, olha, existiu tudo isso que você viu, né, em toda a sua pequena trajetória de vida, mas também teve um Martin Luther King, teve um Mahatma Gandhi, teve um Dom Helder Câmara, teve um Betinho, para que eles tenham também e conheçam o outro lado. Né? Estabelecer essa relação e mexer com a autoestima deles. E equalizar um pouco as forças, porque o mal eles já conhecem muito bem. Eu acho que chega aquele momento em que eles também têm que conhecer um pouquinho do bem. Esses jovens que conheceram o mal e agora conheceram o bem, parece um pouco fácil, né? E aqueles jovens que sempre tiveram oportunidades e não se interessam pelo que você fala, pela palestra? Eu acho assim, todo mundo tem o seu momento. É um momento, todo mundo vai acordar. Alguns acordam mais cedo, outros acordam um pouco mais tarde, né? Mas às vezes demora, mas às vezes isso gera um impacto em algum momento para eles. Muito bem. Quem tiver interessado, você telespectador, que quer ouvir uma palestra do Alex, o que deve fazer, Alex? Deve entrar em contato com a gente através do site, tudo a gente direciona para lá. Então é www.meusonhonãotemfim, sem acento nenhum, tudo junto, meusonhonãotemfim.org.br. Ali vocês vão ter acesso a todas as redes sociais, a nossa biblioteca virtual e contato comigo para tentar agendar já uma palestra para 2018. Para fechar nossa entrevista, Alex, qual é o sonho? O que sonha o brasileiro? O brasileiro sonha um mundo melhor, né? Um mundo mais pacífico, um mundo mais humano, um mundo com mais emprego, um mundo com mais alimento, né? Um mundo com mais amor ao próximo. Eu acho que é isso que sonha. Pelo menos eu sou um brasileiro e é isso que eu sonho.
O programa do Observatório do Terceiro Setor dessa semana fica por aqui. Mas para continuar nos acompanhando, acesse o nosso portal observatorioterceirsetor.org.br. Participe e saiba quais são as novidades do terceiro setor e do mundo. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor está presente em mais de 40 países e atinge mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Até o próximo programa.